Olá, boa noite. Estamos chegando com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Os destaques desta sexta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O banqueiro Daniel Vorcaro declara em depoimento à PF que conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a tentativa de venda do Master ao BRB. Quem vem com os detalhes é a repórter Janaína Camelo, direto de Brasília. Ô Janaína, essas falas só evidenciam a rede de contatos políticos desse caso e as proporções são cada vez maiores. Boa noite, bem-vinda. Pois é, Tiago, muito boa noite para você, para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Em depoimento à Polícia Federal, um depoimento que aconteceu no final do ano passado, Tiago, durante essas investigações todas envolvendo o Banco Master. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, disse ali à Polícia Federal que não consegue nem nominar quais são os políticos que costumam ir à casa dele. Porque nesse depoimento ele foi questionado pela delegada que colheu essa oitiva, quem seriam os políticos que ele costuma receber em casa. Ele disse que são muitos. A gente tem um trecho desse depoimento para mostrar aí na tela, lembrando que é um processo sigiloso do ministro Dias Toffoli, mas a Jovem Pan News teve acesso a esse depoimento de Daniel Vorcaro. Inicialmente, Tiago, sobre exatamente Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, a delegada pergunta exatamente assim para Daniel Vorcaro: a questão da dimensão política, o senhor conversou com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB, que foi anunciada em março de 2025, a resposta de Daniel Vorcaro é, abre aspas, conversei em algumas poucas oportunidades, sim, fecha aspas. E aí, na sequência, a delegada pergunta, então, quantas vezes ele se encontrou e conversou com o Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025, pede ali que ele indique uma data aproximada, se Ibanez Rocha foi até a casa dele em Brasília. Daniel Vorcaro responde: já foi à minha casa, se não me engano, uma vez. Eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes. Conversas institucionais, todas na presença também. Ele não conclui ali essa frase. A delegada pergunta, então, o seguinte: quais são os outros políticos, deputados, senadores que o senhor costumava convidar para ir até a sua casa? Daniel, então, Vorcaro responde que, pergunta se eu tenho alguns amigos de todos os poderes. Não consigo nominar aqui individualmente quem frequentava a minha casa. Também não vejo qual relação com o caso. E ele, na sequência, Tiago, ele responde que conversou sobre as operações de venda do Banco Master para o BRB apenas com o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e também com autoridades do Banco Central. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele nega, em resposta a esse trecho especificamente do depoimento de Vorcaro, ele diz que nunca tratou sobre venda do Banco Master para o BRB com o Daniel Vorcaro, que quem tratou sobre esse assunto apenas foi o então presidente do BRB na época, que é Paulo Henrique Costa, que inclusive hoje ele foi afastado do cargo, porque ele é um dos investigados nesse inquérito todo que está no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ibanez Rocha diz que sim, encontrou com o Daniel Vorcaro em algumas ocasiões, na casa de ambos, mas que nunca tratou sobre a venda do Banco Master ao BRB. Só relembrando que, mesmo com uma negativa inicial do Banco Central, carteiras de crédito sem lastro foram compradas pelo BRB, carteiras do Banco Master, mesmo ali diante de toda uma polêmica que estava acontecendo ali no mercado financeiro com relação já a irregularidades que já eram apontadas com relação às operações do Banco Master, mas mesmo assim milhões de carteiras de crédito foram vendidas do Banco Master para o BRB, viu, Tiago? Janaína Camelo, você vai voltar daqui a pouquinho porque começa uma pressão de parlamentares da oposição para o impeachment do governador Ibanez Rocha na Câmara Distrital. Esse é o seu assunto, você volta já já. Vou chamar já os nossos comentaristas, Denise Campos de Toledo aqui nos estúdios, Dora Kramer e também Cristiano Vilela. Ô Vilela, vou começar por você, boa noite para você, bem-vindo. Eu queria te perguntar o seguinte: é claro que nós não temos condição de saber efetivamente o teor da conversa entre os dois, o governador nega, Daniel Vorcaro diz que conversaram algumas vezes. Uma conversa entre os dois é ilegal ou é imoral, Vilela?
Uma ótima noite a você, a Dora, a Denise e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, não basta a mulher de César ser séria, é preciso demonstrar essa seriedade. Todo mundo que ocupa cargo público tem que ter um cuidado adicional no trato, nas relações, de uma forma muito diferenciada em relação àqueles que atuam na vida privada. Evidentemente, isso tem parecido fora de moda ultimamente. A gente vê claramente autoridades, de alguma forma, desfrutando de uma vida particular sem se dar muito o interesse em ser escrutinado ou não pelo poder público. Mas o fato é que é algo que tem que ser objeto de uma atenção especial. Nesse sentido, diante de uma negociação como essa, uma negociação, inclusive, no mínimo estranha, envolvendo a aquisição de um banco público por um banco privado, num contexto onde a conta não fecha para esse banco privado, enfim, qualquer indício de um diálogo mais próximo, de uma visita à residência, é um indício e é algo que tem que ser apurado e tem que ser investigado. Ainda é extremamente prematuro para se falar do ponto de vista formal em perda de mandato, em qualquer outro tipo de sanção efetiva, até porque o voto popular ele tem que ser respeitado. Agora, que é algo que realmente causa estranheza e tem sim o ser objeto de uma investigação séria, rígida, não tenho a menor dúvida disso. Uma vez, não é, Dora? O caso Master esbarrando na política. Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago, Vilela, Denise, boa noite a todos. Esbarrando a bondade sua, né? Caindo no meio da política. Agora, eu achei interessante que me chamou a atenção nesse depoimento do Porcaro é que ele deve ter provocado um grande alívio aí no meio dos poderosos da República, porque, primeiro que ele diz que, olha, nem conheço tantos poderosos assim, se conhecesse, se eu tivesse todas essas ligações que dizem que eu tenho, eu não teria sido preso, muito menos estaria com tornozeleira eletrônica. Olha só o cinismo, admitindo, sim, tráfico de influência, né? Que é o tráfico de influência como um elemento aí desse jogo. E depois, quando o alívio, né, que eu digo o principal motivo do alívio, é o súbito esquecimento do Daniel Porcaro. Que coisa, as pessoas vão na casa dele, transitam e ele não sabe dizer quem é que esteve na casa dele. Uma loucura. Só o Ibanez, só o governador Ibanez. Ele não disse nada, esqueceu, então é possível que, pelo menos por hora, haja um alívio, não é? Agora, esse esquecimento súbito dele, muito providencial, ele é um indicativo de que ele não estaria propenso a fazer a tão temida delação premiada, né? Aí, isso é uma sinalização. Agora, temos também um outro fato, né? Os delatores mais recentes da Lava Jato, da trama golpista, também começaram a história dizendo que não iam fazer delação de jeito nenhum. E, no fim, quando as circunstâncias apertaram, quando foi preciso, eles romperam o silêncio. Denise, o importante, ele já falou aí sobre os problemas de liquidez do banco, né? Ou seja, ele pode começar a revelar efetivamente o que vinha acontecendo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão a gente, você que nos acompanha. Tiago, a gente percebe no depoimento que Porcaro ainda tenta manter aquela ideia de que ele não tinha essa ligação política para tentar salvar o Banco Master e que, na verdade, ele buscava uma solução de mercado. Então, ele tenta reforçar aquela ideia de que havia interessados no banco para, quem sabe, mais à frente, mais ao final do processo, ele poder, inclusive, pedir ressarcimento e voltar com o controle dos bens dele, que vão ficar durante esse processo sob investigação toda. Então, ele pode estar preparando uma defesa mais à frente dele, mais à frente, que possa livrá-lo da punição efetiva e, quem sabe, pleitear, inclusive, uma indenização. Aquela argumentação de que o Banco Central não deu margem para negociações. Agora, em relação ao BRB, eu acho que o estopim contra Ibanez Rocha agora foi o fato de que o próprio banco estava mandando comunicados para a clientela, tentando segurar a clientela, porque um banco sob suspeita acaba sofrendo uma fuga de recursos, saques, então as pessoas têm medo de ficar com os recursos retidos, e houve a determinação por parte do Banco Central de um aporte de recursos. E o BRB
argumentava que o sócio majoritário, que no caso é o Distrito Federal, poderia repassar recursos, promover esse aporte sem comprometer as finanças públicas. E o que os deputados estão argumentando é que haveria sim comprometimento de obrigações do Distrito Federal com vários programas. Então é uma coisa que ainda vai se prolongar, essa discussão do envolvimento do Distrito Federal, do governo, e quais são as implicações políticas nesse caso todo, se Daniel Vorcaro não conseguir de fato escapar de todo esse processo que ainda parece ser a intenção.